começar a falar sobre estado de flow e malabarismo. E eu acho que o lugar lógico da gente começar essa ideia é o que é flow? Algumas pessoas perguntaram isso também. E o estado de flow, ele foi elaborado, né? Porque ele sempre existiu, mas ele foi elaborado por um psicólogo chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Na década de 90, ele publicou esse livro aqui, Flow. A Psicologia da Experiência Ótima, Psychology of Optimal Experience. E o estado de flow tem muito a ver com a felicidade também, como a gente vai bater o papo hoje. É muito maneiro. E basicamente, o estado de flow é um estado de imersão em que você está completamente presente no que você está fazendo. Então, é um estado que provavelmente todas as pessoas que estão assistindo aqui já passaram em algum momento. Mesmo que você não saiba ou não identifique por esse nome, é muito provável que você já tenha vivido o estado de flow, porque durante a vida e durante o nosso dia a dia, a gente passa por momentos em que a gente está completamente presente. É um estado de total envolvimento. Eu vou falar mais coisas do livro do Mihaly, depois eu vou deixar o link para vocês também, mas eu anotei aqui uma parada que é muito legal, que são os componentes que existem sempre no estado de flow. Então, dá pra gente ter estado de flow, tipo assim, a gente chega no estado de flow em várias atividades, como eu estava comentando. Desde as coisas óbvias que a gente vai falar, tipo atividades artísticas e malabares, mas em outras coisas do dia a dia também, do tipo, é muito possível que você já teve uma conversa com alguém, que você ficou conversando um maior tempão e quando você viu tinha passado, sei lá, 3 horas. Você falou, caraca, a gente já tá aqui conversando há 3 horas e nem parece, né? Porque justamente um dos componentes, uma das coisas que estão presentes no estado de flow é a sensação de tempo distorcida. Então, nem sempre quando a gente está no flow, a gente tem a consciência desse tempo cronológico aí do dia a dia do Cronos de 1 hora durar 60 minutos. E aí, o estado de flow pode proporcionar que a sensação de tempo se expanda ou se contraia. Então, ele pode fazer com que 1 minutinho ali pareça que durou um tempão, ou 2, 3 horas, como nesse exemplo que eu dei da conversa com algum amigo, com alguma amiga, passem numa sensação de minutos. Isso é uma coisa que acontece muito quando você tá no flow. E aí eu anotei que, assim, tem outras flow situations. No livro ele fala bastante disso e a gente, na nossa vida, pode trazer essa parada, né? Eu acho que a grande sacada é entender como trazer mais flow para nossa vida. E por isso que eu achei que valia a pena explorar esse tema, que é um tema muito legal, na verdade, né? E, bom, a gente pode ter flow quando a gente está trabalhando, independente da gente gostar ou não do trabalho, isso é interessante, porque o flow é sobre uma questão de estar compenetrado. E ainda vou falar mais sobre a questão de desafio e a gente vai chegar aí. Você pode ter flow quando você está conversando com alguém, quando você está fazendo amor com alguém, ou, é claro, nas atividades artísticas. Então, malabares, dança, skate, parkour, atividades físicas são atividades que facilitam esse processo de chegar no estado de flow. Elas podem proporcionar, né, o flow. E aí, eu queria trazer para vocês uma partezinha do livro, que ele tem uma definição muito massa de flow aqui na página 54, que eu marquei aqui, tá? Esse livro é demais, vale a pena ler depois. Ele é todo em inglês, então eu vou meio que traduzir, fazer uma tradução simultânea rapidão, saca? Mas aqui ele tá fazendo um exemplo de uma pessoa que é escaladora. É um cara que escala. E aí ele fala um pouco sobre o estado de escalar e sobre o propósito de escalar, né? Porque quando você vai escalar, por exemplo, você não está escalando para construir uma garrafa, sacou? Não tem uma finalidade. É um negócio do autotélico, que eu falei um pouco no TEDx, para quem viu a palestra que rolou no TEDx. É a coisa que tem um fim em si mesma. A gente vai escalar para escalar. É isso, tipo, a finalidade de escalar é escalar. Então, a gente só vai decidir subir a montanha lá, subir as pedras e tal, o fator principal que faz a gente decidir é o nosso prazer de escalar, saca? E aí ele fala isso, então não, tipo, escalar é como fazer poesia, não tem nenhum ato que justifique fazer poesia, você faz por fazer, saca? É, aí aqui ele diz,
Escalar é a mesma coisa. Reconhecer que você é o flow. Flow não tem muito uma tradução, né? Algumas pessoas traduzem como fluir, mas eu vou usar por aqui mais flow, que eu acho que faz mais sentido. O propósito do flow é continuar em flow. Não é procurar por um pico ou ficar na utopia de se manter no flow. Fica estranha a tradução, né? Às vezes é um pouco estranho traduzir direto. Mas it's not a moving up, but a continuous flow. Então, não é tipo ir em direção a um pico só, é continuar no fluxo e... Aí ele diz isso, não tem uma razão possível para escalar, a não ser o próprio fato de você estar escalando. É uma comunicação com você mesma, com você mesmo. Então, eu acho muito massa isso, que é a parada do autotélico. É a coisa que tem um fim em si mesma. É a arte pela arte. É fazer a parada principalmente pelo fazer. Claro, podem ter outros motivos de dentro de você, intrínsecos, ou de fora de você, extrínsecos. Um motivo intrínseco, por exemplo, é porque você quer melhorar a si mesmo. Você quer chegar num estágio maior do que você estava. Tipo, jogar 4 bolas, depois 5, vamos dizer. Mas e um motivo extrínseco poderia ser porque você quer reconhecimento de outras pessoas, porque você quer amor de outras pessoas. São alguns motivos extrínsecos, então é uma motivação que vem de fora de você. Se você consegue alimentar sua motivação intrínseca mais do que a extrínseca, você tem um fogo que é mais forte, eu acho. Porque a motivação extrínseca não depende de você. É tipo assim, reconhecimento dos outros. Você não pode controlar isso, saca? Então, tem uma parada sobre o seu referencial também. Qual o tamanho da sua referência interna e da sua referência externa. Por exemplo, se a minha referência externa fosse muito maior que a minha interna, talvez eu estivesse preocupado aqui com o que as outras pessoas iam pensar da minha live. Talvez eu ficasse com o pé atrás de fazer a live ou não, porque eu tenho vergonha do que não sei o que lá. Então, assim, eu acho que sempre faz sentido a gente trabalhar essa referência interna. Isso não é exatamente o estado de flow, mas tem a ver com a parada e tal. Então é massa a gente passar por aí. Mas algumas pessoas falaram da meditação ativa no malabarismo. Mais pro final da live eu vou falar um pouco sobre isso, mas assim, malabares, estado de flow, meditação, tem tudo a ver, tem uma super conexão. Antes disso, vamos falar dos outros componentes que existem no estado de flow. Como eu disse, não necessariamente a gente precisa de todos os componentes, então dá para você estar em flow com menos componentes do que eu vou listar aqui, do que eu vou comentar contigo, mas um deles que a gente conversou foi a sensação de tempo distorcida, que inclusive nessa live acontece muito. Eu não sei quando você está assistindo se acontece isso contigo, se acontecer, que massa, me conta aí, mas quando eu tô fazendo live, a parada passa em 1 minuto, porque é flow, porque você liga a live e quando você vê acabou, saca? Então, outro exemplo aí de situações do dia a dia que estão em flow, né? Mas as outras coisas que são listadas pelo Mihaly são concentração e foco. Então, em geral, uma atividade que proporciona, que necessita você estar concentrado, ajuda a entrar em flow. Objetivos claros, com malabares isso é nítido, né? Tipo assim, eu quero aprender 3 bolas, eu quero aprender um back cross com 3 bolas agora. Então, como que eu treino isso de jogar as bolas pelas costas e tal? Eu quero aprender 3 diabolos, estou nesse processo, treinando quase todo dia 3. E aí, tipo, é um objetivo claro. E eu tenho um feedback direto e imediato dos meus acertos e das minhas falhas. Quando eu estou jogando 3 diabolos, eu sei se eu acertei e eu sei se eu errei. Tipo, tem uma parte prática que você consegue ver se você está fazendo bem ou se você está errando dentro daquilo que você quer fazer, né? E equilíbrio entre atividade e desafio. Essa é uma das paradas-chave, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tem um gráfico, que inclusive eu compartilhei aqui no Stories, vou compartilhar mais, que ele mostra os estados de... não é muito de consciência, de sentimento, de imersão na atividade. E aí, em um eixo, ele tem a sua habilidade, o seu nível de habilidade, e no outro, ele tem o seu nível de desafio. Então, se, por exemplo, você tem muita habilidade em uma coisa e você tem pouco desafio, o negócio fica chato. Porque aquilo já é muito fácil para você e ele não te desafia, não te motiva, não te traz essa motivação. Só que, por outro lado, se você não tiver habilidade suficiente, vamos dizer que você tem pouca habilidade
e você tem muito desafio, a parada te desanima, porque ela fica muito difícil. Que foi o que aconteceu comigo com 3 Diaboloso, inclusive, há muito tempo atrás. Eu treinava, e o progresso era tão lento que parecia que eu não estava saindo do lugar. Então, isso foi me desmotivando. E aí o Mihaly propõe um modelo, tá? Vou ver se eu acho aqui. Esse livro, para quem perguntou, é o Flow, The Psychology of Optimal Experience, que é do cara, do psicólogo que propôs o Flow, que, enfim, primeiro formulou esse modelo. Eu devia ter anotado ele. Aqui, ele é fácil de achar. Vou tentar mostrar para vocês aqui. Ele elabora, ó, dá pra ver aí, um modelinho. Vai tá invertido, né? Mas, tipo assim, essa parte aqui de baixo é o nível de habilidade, de skill. E esse eixo aqui é o nível de desafio, challenge. Então, o que ele diz? A gente tem que encontrar um ponto ótimo, né, entre aspas, entre habilidade e desafio para a gente se manter no canal de flow. Então, quando você tem a quantidade certa de atividade e desafio, você se mantém no flow. Por exemplo, quando você está treinando um movimento novo de malabares, mas que não é tão difícil assim, a ponto dele te desanimar, de ser tipo muito difícil. Por exemplo, se eu pegasse e começasse a treinar 5 Diabolos low agora, eu ainda estou muito longe desse nível. Eu ainda não me movi aqui para cima no canal de flow, que é mais habilidade e mais desafio. Então eu tenho que praticar 3 diabolos aqui, 2 diabolos, 1 diabolô. Sacou? Então é encontrar esse ponto ótimo de atividade e desafio. E encontrar um movimento que, tipo um truque novo, por exemplo. Por isso que, principalmente dentro dos treinamentos, tipo Diabolo Total, eu sugiro uma progressão específica. Porque aí você vai vai por um caminho que não te frustra por ser difícil demais e nem por um caminho que fica chato porque é fácil demais. Isso é uma parada muito legal, é encontrar esse caminho, encontrar essa progressão. E descobrir como você se move no canal de flow. Esse lugar do canal de flow é bem legal. E esse diagrama ele é até mais simplificado. O que eu compartilhei, ele te mostra as outras atividades. Tipo isso que eu falei, de pouco desafio e muita habilidade, é chato. Não te move, saca? E aí uma coisa massa que ele comenta é que a tendência, conforme a gente estuda e realmente mergulha no estado de flow, é a gente se mover para situações mais complexas. Para tipo, chegar em situações cada vez mais complexas. E aí ele até comenta que normalmente a gente pensa em complexidade como uma palavra ruim, né? A gente vê muito o lado ruim da palavra complexidade, da palavra complexo. Mas a complexidade tem um lado positivo também. Talvez, como quase todas as coisas, tem pelo menos 2 lados, né? E existe uma questão da complexidade ser do lado positivo da complexidade. Por exemplo, a própria evolução. O ser humano é um ser mais complexo que uma ameba, saca? É um ser mais complexo do que um gato em termos de capacidade de fazer ligações neurais, de concatenar ideias. Então, assim, tem um movimento de complexidade que é positivo no mundo. E a gente vê isso pelo desenvolvimento do malabares da arte, né? Tipo assim, via de regra, 2 diabolos é mais complexo do que 1. E aí abre mais possibilidades e tem, enfim, mais coisas legais pra gente descobrir dentro dessa arte, saca? Mas é claro que é uma malha e existem coisas com 1 diabolô que vão ser mais complexas do que o básico de 2 diabolôs. Então não dá pra pensar em tudo, na verdade. Não dá pra ficar pensando só direita e esquerda, saca? Você tem que pensar que tem os 50 tons ali, tem os infinitos tons entre 2 cores, entre 2 opções. Isso é uma parada muito massa, né? Mas enfim, divaguei um pouco. Essa live vai no flow também, né? O tema da live é flow, então a gente vai trocando essa ideia no flow. E uma coisa massa também é que quando a gente cria caminhos, cria estrutura, cria método, a gente facilita com que outras pessoas atinjam o estado de flow e atinjam níveis mais complexos com mais facilidade. A gente facilita com mais facilidade? Bom, a gente facilita com que outras pessoas atinjam níveis de maior complexidade no flow. Então, um exemplo que eu gosto muito de dar é quando a primeira pessoa fez 4 diabolos low. Tipo assim, todo mundo achava que fazer 4 diabolos low na corda, assim, tipo, baixinho, era impossível. Eu lembro, quando eu comecei a treinar, tipo, a gente via a galera fazendo 3 diabolos e era incrível,
mas com 4 ninguém fazia ainda. E a gente pensava, não, 4 low, não vai rolar. Não desencana, saca? Nem vai rolar. Aí chegou um cara chinês, e eu posso até falar sobre por que o Diabolô se desenvolveu tanto na China, mas chegou um cara chinês e, mandou 4 low num vídeo na internet. E aí começou a pipocar vídeo. Tipo assim, depois que você viu, que as pessoas viram que era possível, um monte de gente conseguiu chegar naquele nível de maior complexidade. Então, às vezes, o que a gente precisa é justamente, né, ver que a parada é possível para a gente conseguir chegar naquilo. Uma coisa que eu penso muito é por que algumas pessoas conseguem progredir mais fácil do que outras. Talvez isso seja um assunto para uma live inteira, mas é uma coisa legal de pensar, né? Por que tem de diferente nas pessoas que faz com que elas consigam, às vezes, chegar em níveis maiores mais rápido, com maior facilidade. Enfim, podem ser N coisas, pode ser todo o histórico, toda a vida daquela pessoa, as outras coisas que ela praticou. Por exemplo, uma vez eu conheci um cara que dançava. Ele fazia dança há vários anos já. E aí eu dei 3 bolas na mão dele, ele nunca tinha tentado e ele já começou a jogar, saca? Ele, teve muita facilidade de aprender. Porque o malabarismo se cruza muito com outros assuntos. Por exemplo, com a música, e eu diria mais com a musicalidade do que com a música em si. E o ritmo, né? E com o movimento corporal. Então, se você já tem mais consciência do seu corpo, vai ser mais fácil para você provavelmente aprender algumas coisas. É muito massa isso, né? Eu acho muito legal. E bom, uma coisa que eu queria trazer também do livro é que liberdade não necessariamente ajuda a trazer significado. Isso é muito maneiro também. Ele comenta que a gente vive hoje num mundo que a gente tem muito mais liberdade e muito mais possibilidade de escolha do que há 50, 100 ou 500 anos atrás. Imagina a quantidade de possibilidades que você tem hoje e a quantidade de possibilidades que você teria, sei lá, se você fosse um índio no Brasil em 1500, ou se você fosse um navegador em Portugal em 1500, sacou? Possivelmente você faria tipo o que você nasceu para fazer. Então, sei lá, se você nasceu lá em Portugal, talvez você arrumaria sapatos, porque sua família sempre fez isso. E hoje não é mais assim, né? A gente vê pessoas de diferentes backgrounds fazendo coisas que não tem nada a ver com elas. Tipo, ninguém na minha família fazia vídeo e eu faço malabaristas, por exemplo, mas tem N outros exemplos infinitos, sabe? De pessoas que trabalham com várias coisas diferentes que elas nunca imaginariam, sabe? E aí eu queria trocar essa passagem com vocês também, do Mihaly aqui. Então, a quantidade de opções que a gente tem hoje em dia, ela se estendeu da liberdade pessoal para uma extensão que não seria concebível há 100 anos atrás, mesmo há 100 anos atrás ou mais, né? Mas a consequência inevitável de escolhas igualmente atrativas é a incerteza de propósito. Incerteza, por outro lado, atrapalha a resolução. SAPS, eu não sei direito a tradução de SAPS, conta aí se você souber, SAPS. E lack of resolve, e a falta de resolução acaba desvalorizando a escolha. Então, a liberdade não necessariamente ajuda a desenvolver significado na vida. Pelo contrário, se as regras do jogo se tornam muito flexíveis, a concentração flags, então tipo assim, concentração, bom, sei lá, é sempre difícil para mim traduzir assim simultâneo, mas enfim, se torna mais difícil de chegar numa experiência de flow. Comprometimento com o objetivo e com regras é muito mais fácil quando as escolhas são quando existem menos escolhas e elas são mais claras. Então, qual que é o ponto? Às vezes, as regras serem muito livres, como hoje em dia, deixa mais difícil chegar no estado de flow. E aí, tipo, óbvio, ele não vai defender que a gente tire a liberdade para que fique mais fácil chegar no flow, não faria sentido nenhum. Mas você mesmo pode trabalhar, restringir as regras para atingir o flow. Por exemplo, em vários exercícios de criação, do tipo, sei lá, aula de dança, saca? Tem várias aulas de dança
que você não pensa no corpo inteiro, você trabalha só a sua mão. Sei lá no Angel a gente fazia várias aulas que você trabalhava uma parte do todo, ou seja, eu crio restrições, eu crio regras, eu penso só no movimento da minha mão, só na densidade do movimento da minha mão, por exemplo. E aí depois quando eu vou pro todo, essas regras mudam o todo. Então, essa parte da liberdade de propósito, ela se encaixa de algum jeito, ela me inspira de algum jeito. Eu até anotei, vou te mostrar uma parada que eu faço em todo livro que eu leio. Eu faço orelhas em páginas que eu acho que eu vou querer voltar, que vão valer a pena de alguma forma. E eu faço sumários extra. Então, sei lá, aqui a gente tem o sumário desse livro, eu anoto coisas, saca? Tipo, Chess Life 5 estrelas, que era uma analogia lá do cara que estava tão compenetrado no jogo de xadrez, ele pirou tanto com xadrez, ele ficou tão apaixonado pela parada, que ele começou a ver a vida dele em termos de jogos de xadrez. Então, a mulher dele era rainha branca na casa 5, sei lá, L5, não sei o quê. E aí o chefe era o bispo que não deixava o cavalo passar. O cara, tipo, eu pirei nessa passagem, saca? Ele começa a viajar nessa onda de estar tão compenetrado na parada. É tipo você viajar tanto em malabares que você vê os sideswipes nos carros. Como o Álvaro Palominos fala no vídeo que a gente produziu lá na Convenção Argentina de Malabares. Então ele tá no trânsito e aí ele pira tanto em sideswipes, 7531, 975DB, não sei o que ele vê os sideswipes acontecendo nos carros. Saca? Tipo, uma viagem. E aí, bom, esse livro é demais, né? E aí depois tem essas outras anotações que eu faço quando eu encontro uma passagem que eu sei que eu vou querer voltar. Por exemplo, sei lá, Gramsci, Dante, Divina Comédia. Trazer liberdade não necessariamente ajuda a trazer significado. Foi uma coisa que eu tinha notado que eu achei que valia a pena voltar e dividir com vocês um pouquinho. Porque a gente não fica em flow o tempo todo, né? Em alguns momentos a gente para refletir sobre o passado ou sobre o futuro. Tipo, e o flow, eu sinto o flow como a presença extrema, a presença total, saca? Você não tá viajando, se preocupando com ontem ou amanhã. Você tá aqui agora e é isso é o flow. E aí isso te permite quebrar essas barreiras, saca? Dos componentes que eu estava comentando também, além dos objetivos claros, sensação de tempo distorcida, feedback direto e imediato, tem a perda do sentimento de autoconsciência. E o Mihaly fala sobre a perda dos limites do corpo também. Não necessariamente quando você está em flow, você tem a consciência total de... Você não pensa exatamente no ego de quem é você, onde está seu pé, saca? Você não tem essa consciência completa do todo quando você está no flow. Isso eu acho bem interessante também. Como eu comentei, nem todos os componentes precisam estar presentes para você estar em flow. Mas, às vezes, enfim, eles podem estar também. E aí tem equilíbrio entre atividade e desafio, como eu mostrei lá do gráfico. Sensação de controle sobre a atividade. Então, você tem que ter algum grau de controle. Por exemplo, numa conversa. Uma conversa é improvisação pura, né? Você me manda um comentário aqui, como eu vou reagir? Eu não sei. Porque eu não sei o que você vai comentar, eu não sei o que vai sair da sua boca quando a gente estiver conversando. Então, pensa nisso, a gente está o tempo todo improvisando. Só que a gente tem um grau de controle. Eu posso decidir o que eu falo. De certa forma, eu consigo controlar minhas reações. Mesmo se você me xingar pessoalmente, é muito improvável que você consiga me tirar do meu centro para eu partir e te dar um soco na cara. Saca? A gente controla, de certa forma, como a gente reage às coisas, né? E aí, entre esses outros componentes, a atividade é recompensadora. Com malabares isso acontece o tempo todo. Tipo, grava você treinando um truque novo e vê o seu rosto quando você acerta. É muito massa isso. Tipo assim, entra lá no vídeo da IJC 2013 e vê o Ofek fazendo tripla pirueta com 5 bolas. Acho que é isso, ele joga 5 up e dá 3 piruetas e acerta. Depois, ele tipo, fica tão feliz que ele nem acredita, saca? Ele traz uma parada que é puf, caraca, acertei. Tipo, essa coisa da recompensa pela atividade eu acho que é o mosquitinho do Malabares que a gente comenta. Que quando o mosquitinho do Malabares te pica, você se apaixona pela parada, porque aí você aprende 3 bolas, que é uma coisa relativamente simples, que algumas pessoas aprendem em questão de horas, minutos. Claro, cada pessoa tem um tempo.
E você tem sempre que se comparar só com você, não com os outros. Mas aí você vai lá, aprende 3 bolas, que é, vamos dizer, o primeiro estágio. Aprende uma cascata, que é o mais comum. Tem gente que começa pelo shower, mas não é o mais comum. Aí depois você vai lá e aprende shower. E aí aquilo te dá um outro grau de recompensa, um outro grau de alegria. E aí você vai lá e aprende 4 bolas, sei lá, e aprende 4, 2, 3, depois 4 bolas, depois chuveirinho com 4 bolas. E aí você vai progredindo. E cada um desses truques nessa progressão te dá um nível de animação. E esse nível de animação, isso é muito massa da gamificação também, ele não é sempre igual. Porque tem uma parada que quando você está, sei lá, desenvolvendo um jogo, por exemplo, é mais fácil você fazer a pessoa continuar atenta no seu jogo se você tiver recompensas que mudam, recompensas aleatórias. Então uma hora ela ganha 1, depois ela ganha 10, depois ela ganha 3, depois ela ganha 100. Tipo, isso é mais motivador do que a pessoa ganhar 2, 2, 2, 2, 2 sempre, ou 10, 10, 10, 10, 10 sempre. Tem algumas paradas de gamificação também. Isso vale uma live sozinha. Eu ainda tenho que ler um livro do Yukai Show, Actionable Gamification. É um livro que está aí na minha lista porque tem muita coisa massa. O que eu gosto disso? Essa live é sobre flow e a gente está no assunto central flow, mas a gente pode sair um pouquinho aqui do círculo, falar sobre criatividade, a gente pode sair para cá, falar sobre gamificação, porque os assuntos se cruzam, né? A vida não é uma caixinha fechada. Ela é um oceano, não é um aquário, né? Então, é muito massa. Ó, Ferreira Lu falando, tô adorando essa live. Vou te dizer uma coisa, eu também. Tá muito massa. E o último componente que eu tinha notado era se tornar parte da atividade, fusão com o momento presente. Então, é isso, você tá tão compenetrado na parada, tão compenetrado, que você é parte daquilo que você está fazendo. Talvez você já tenha ouvido alguém falar, pô, a clave tem que ser a extensão do seu braço, saca? Chega um ponto em que o malabares é só um pedaço do seu corpo. É como se você naturalizasse aquele objeto. O bambolê é parte da sua cintura, parte do seu pescoço. As bolas são parte de você, saca? Então, tem esse lugar de sentir uma conexão com o que você está fazendo. Enfim, falando mais de malabares, sentir uma conexão com os objetos quando você está malabarizando, né? E aí tem isso, não é sempre que você entra no estado de flow. Às vezes você está treinando uma parada de alto nível de dificuldade e você tem a habilidade para fazer aquilo, mas você não entra em flow porque você está racionalizando muito, por exemplo. Tem muitos relatos, inclusive, de viagens psicodélicas em que a pessoa não consegue desfrutar do processo porque ela está muito presa em pensar nas coisas. E aí você está, muito presa, pensando na ideia de tenho que fazer isso ou tenho que fazer aquilo, ou até talvez você esteja estressado com uma parada que aconteceu ontem ou de manhã, você brigou com alguém que você gosta, ou você perdeu o emprego, sei lá. E aí essa parada não te permite entrar no estado de flow porque você está racionalizando muito. Tem um processo de deixar a ideia e deixar a opinião sobre as coisas decantar um pouco para chegar no flow. Uma conversa que você está julgando muito as coisas, ela talvez seja mais difícil de chegar no estado de flow. Por exemplo, nessa live, se eu estivesse muito preocupado com o que você está pensando, será que você está gostando da live? Talvez a parada ficasse meio intrincada, né? Mas eu tô aqui só deixando fluir, tamo junto, vamos desfrutar desse momento juntos, sabe? Acho que o flow vai um pouco por aí. Então, experimenta, da próxima vez que você for treinar malabares, pegar os malabares e falar, vamos junto agora. Sem necessariamente um objetivo de criar tal coisa, de fazer tal coisa. Vamos autotélico, vamos malabarismo autotélico, saca? Por aí, assim. Uau, tem muita coisa, dá pra eu falar dessa parada o dia inteiro, mas eu vou puxar algumas perguntas legais que rolaram e depois vou puxar as daqui de hoje também, porque eu acho que vale a pena a gente passar por elas também. A Beca Barreto, que tá por aqui, inclusive, acabou de falar, eu sinto como se o bambolê fosse parte do meu corpo, é muito massa. Dali, Beca, é exatamente disso que eu tô falando. E a Beca tinha mandado uma pergunta, até talvez dê pra eu puxar aqui. Dá, ó. Você também vê o malabarismo como uma forma de meditação ativa? E bom, eu já falei um pouco sobre isso, se você está acompanhando a live desde o começo, com certeza você sabe minha resposta que é, obviamente, tem muito a ver malabares e meditação,
Mas essa pergunta me lembrou um tweet do Naval Ravikant, que é um cara que eu acompanho lá no Twitter, que é um cara que twitta muita coisa de mindset, ele é tipo angel investor, é tipo um investidor. E esse tweet dele falava, aí em inglês eu fiz uma tradução aqui meio improvisada também, a meditação é desligar a sociedade e escutar você mesmo. Se funciona, só funciona, entre aspas, quando é feito por fazer, ou seja, autotélico, né? Fazer trilhas é meditação caminhando. Escrever um diário é meditação escrevendo. Rezar é meditação através da gratidão. Tomar banho é meditação acidental. Sentar quieto é meditação direto. Então, jogar bolinha é meditação bolística. Jogar claves é meditação com claves, é meditação malabarística. Fazer bambolê é meditação bambolística. É ou pode ser, né? Mas se você pratica meditação direta, do tipo sentar e meditar, sentar e ficar quieto, independente da técnica que você usa, se é Vipassana, se é outra técnica, você vai ver que tem muitos processos semelhantes com a meditação. Qual que é o ponto da meditação em que tudo está fluindo mais? É quando você relaxa, quando a mente decanta e você está lá presente, recebendo o que está acontecendo em volta. Você não está lá dormindo isolado da parada, você está ainda no ambiente, mas você está presente para as coisas que estão acontecendo. Você não está se preocupando, os pensamentos que vêm e vão não estão te incomodando, né? Eu acho que a grande parada da meditação é isso, né? Não é você parar o fluxo de pensamento, é você perceber ele. Então, acho que isso é um ponto, da gente perceber o fluxo de pensamentos, porque alguns monges e tal falam que os pensamentos são como um rio. Não tem como separar o fluxo do rio. Você vai fazer uma barragem, você vai acabar com o rio, saca? Você tem... Mas tem como você compreender e estar mais presente para aquele fluxo dos pensamentos e do rio dos pensamentos. Bom, e aí teve vários comentários interessantes sobre música em Malabares. Tipo, o Bruno comentou que livro é esse, eu vou deixar depois na descrição, vou postar um stories para vocês também, mas é o Flow, a Psicologia da Experiência Ótima, do Mihaly Csikszentmihalyi. E apesar desse livro existir desde a década de 90, eu acho que não tem tradução para ele ainda. Pelo menos... eu não sei. Esse é em inglês. Ele é bem denso, assim, tem muitas palavras que eu não entendia, eu ia pesquisar e tal. E meu nível de inglês é legal, assim. Mas é um livro que vale a pena, é bem maneiro. Aí, Esdras. Qual a relação entre ritmo musical e flow? Há alguma referência entre padrões musicais e movimentação? Tipo, a música é uma das atividades que ajuda a gente, que proporciona a chegar no estado de flow, né? Mas... Calma aí, deixa eu só tomar um gole d'água rapidinho. Então, uma das paradas que eu acho que ajuda, assim, se você pensar em várias coisas rituais, por exemplo, que tem um tambor, que tem um ritmo claro, a música muitas vezes te ajuda a chegar em um estado de consciência mais tranquilo, né? Mais calmo, mais presente na parada. Então talvez a relação que a gente pode puxar de música e flow é por aí. Nesse lugar de você não estar nesse estado de julgamento, nesse estado de reação, de reatividade, que eu comentei um pouco, que pode te atrapalhar a chegar no flow. Porque é isso, você tá, tipo, o tempo todo reagindo às paradas, tipo assim, alguém fala uma coisa que não tem nada demais, tipo assim, alguém comenta, sei lá, essa camiseta laranja aí, hein? E aí eu já leio a parada, tipo assim, o que você tá falando da minha camiseta? Tipo, eu tô reativo, isso vai ser mais difícil eu chegar num estado de fluir, né? Tô dando o exemplo da live, mas esse exemplo ele se cruza pra tudo. Tipo assim, pra fazer malabares, pra fazer dança, pra treinar parada de mão, pra treinar algum exercício físico, pra trabalhar, pra fazer amor, pra conversar. Tipo, em todos esses lugares, o estado de flow pode estar presente e todas as ferramentas que te ajudam na meditação vão te ajudar no malabares, vão te ajudar na música. Isso que eu acho massa disso que eu falei do círculo. Que a gente está falando de flow, mas a gente pode estar falando de várias coisas. E aí,
Passa pelo processo do Klaus Viana na dança também, né? No livro A Dança. Você se tornar um bailarino melhor vai passar pelo lugar de se tornar uma pessoa melhor. Se tornar um malabarista melhor vai passar pelo lugar de se tornar uma pessoa melhor. Então, quando você melhora em outras áreas da sua vida, você melhora em todas, sabe? Tipo assim, quando você melhora em uma área, você melhora em todas. Então, melhorar a prática meditativa vai ajudar no processo de, de tipo, estar presente em todas as atividades, saca? E, bom, Babels também mandou essa, trazendo aí a presença dele. Mas relação entre malabares e música, a gente falou um pouquinho, dá pra falar mais também, é só manda ideia se vocês quiserem falar mais sobre malabares e música. Aqui a carne dos deuses, como assim flow? Como assim? A gente conversou bastante sobre isso, eu até compartilhei esse da carne dos deuses, acho que é Christian, no Stories. Tipo assim, ele perguntou como assim flow? Eu falei, aparece na live amanhã que a gente vai falar tudo sobre isso. E Fábio On, foi até o que eu anotei aqui. O flow habita na mente vazia ou na explosão de sensações? Ou nos dois? E pô, depois dessa conversa, eu acho que é nos dois, né? Porque é isso, dá pra gente estar em flow tanto com a mente totalmente vazia ou tá em flow no pico. Tudo bem, tipo, aquela passagem que eu li do Mihaly talvez falasse alguma coisa diferente, mas quando você puxa o livro inteiro, todo o conteúdo, tipo, dá pra você estar em alto estado de flow, alto estado de presença e também tá em alto estado de sensação. Você pode estar, tipo assim, puff, bombando lá no treino, assim, super absurdo de velocidade, potência e criando várias coisas novas, praticando o que você tá fazendo lá, tipo, praticando, enfim, limpando os movimentos lá e num alto estado de desafio, mas também tá num alto estado de desafio, alto estado de habilidade, alto estado de presença e juntar tudo. Então tá com a sensação lá no máximo e também tá no flow. Porque você não tá julgando, porque você não tá criticando, você não tá se preocupando. Eu acho que as coisas que atrapalham a gente para entrar no flow são justamente são semelhantes às coisas que atrapalham a gente na meditação, por exemplo. É tipo o julgamento, ou em outras situações, né? É o julgamento, é a crítica, é ficar pensando muito, é o que eles vão pensar, é a preocupação demais com o que tá fora, saca? Passa por aí. Gente, vários comentários massas, acho que vale a pena ler eles por aqui. Geo Malabares, salve Geo. Pra mim vai pela emoção do dia. Tem várias. Eu vou tentar voltar lá do começo dos comentários, porque eu não tava vendo eles direto. Beca deu bom dia. E aí. Que vieram umas coisas legais lá. Babels, malabares, flow igual meditação ativa. Então, essa parada da meditação é muito presente, tem muito a ver, né? Beca comentou, amo esse universo malabarístico. Tamo junto, tá no lugar certo. Avelar Andrei, eu aprendi a fazer malabarismo com você. Pô, tamo junto. Ferreira Lu, é tipo aquela teoria dos 5 acertos e 5 erros. Eu não conheço a teoria dos 5 acertos e 5 erros. Alguém conhece aí? Se a Lu estiver por aqui ainda, conta aí pra gente como é essa teoria dos 5 acertos e 5 erros. E aí, Vinícius Santana, o flow é o maior combustível do aprendizado. Cara, adorei. Dá pra ser o título dessa live. O flow é o maior combustível do aprendizado, porque, cara, quando você tá em flow, uma coisa que acontece é você ter vontade de trazer mais flow pra sua vida. Se você descobre uma coisa que te proporciona flow, por exemplo, todo o papo do mosquitinho do Malabares é isso. Quando você começa a treinar Malabares, a parada te pica e te faz tipo, pô, isso é muito legal, isso me faz bem, isso me proporciona um estado de felicidade, de alegria. O Mihaly fala muito sobre isso, do flow, tanto que na capa do livro tem um comentário aí do New York Times que é importante, ilumina o caminho para a felicidade. Tipo, esse estado que a gente encontra na atividade artística muitas vezes é um grande combustível para que você continue a sua prática, né? E aí, saber daquele esqueminha, daquele gráfico que eu mostrei, é um gráfico que pode te ajudar a pensar os problemas que você está passando também no processo, na real em todos os processos da vida, mas vamos direcionar para o processo artístico.
Por exemplo, vamos dizer que agora você acha malabares chato. Agora você treinou muito e a parada é fácil e não tem mais diversão. Provavelmente você desenvolveu a habilidade, mas não desenvolveu o nível de desafio. Não aumentou o nível de desafio. Então, a parada fica chata. Fica fácil demais, fica chato. Ou por outro lado, não tá chato, mas tá difícil demais. Tipo, você não tem a habilidade suficiente ainda para lidar com aquela situação. Então, o que você tem que fazer? Ou aumentar a sua habilidade, ou diminuir o nível de desafio. Isso vai te colocar de volta no canal de flow, e aí, puf, combustível, saca? Acho que é por aí. Adorei, Vinícius. Arrasou. Vinícius Santana F. Flow é o maior combustível do aprendizado. E aí o Vinícius falou de neuroplasticidade também. Isso é massa. Que é a capacidade, me salva aí se eu estiver enganado, mas é a capacidade do cérebro, dos neurônios e das ideias se adaptarem às novas informações. Tem uma coisa que a grande sacada do conhecimento não é o quanto você sabe, não é quanta informação você consegue armazenar, tipo um HD, saca? Não são aí os petabytes de informação que você guarda na cabeça. É a conexão entre essas informações. É a sua capacidade de entender a relação de flow e de política, saca? É a capacidade de entender, de começar, enfim, a criar as conexões do que acontece, sei lá, em vários assuntos super diferentes, sabe? O que dá pra gente juntar sei lá, saca? Será que tem uma ligação entre as espécies de borboletas e a forma... Será que a gente consegue criar analogias da forma das borboletas voarem e da tributação nas empresas brasileiras? Enfim, viajei total. Mas será que isso é possível? Talvez seja, talvez não. E aí tem, enfim, as diferenças de correlação e causa, né? Mas não tem nada a ver com isso agora. Estrada Edu, peguei o bonde andando. Tem esse livro em português? Eu já comentei, eu acho que não tem em português, infelizmente. Mas vou te dizer uma coisa. Aprender inglês é uma das melhores coisas que você pode fazer pela sua vida, na real. Porque muito do conhecimento humano está em inglês, se você pensar em internet hoje em dia. Não nos conhecimentos antigos, em latim, não isso. Mas se você pegar a internet hoje em dia, não saber inglês não te dá acesso a mais de metade da internet. Então, aprender inglês é um dos melhores investimentos que você pode fazer, de verdade. E... arte coarte, para mim o Malabares é como uma meditação. Então, total, tudo que a gente está falando até agora é isso, meditação ativa. Fábio On, existe meditação bija, com semente pensamento, e a bija, que precisa de prática. Ó, que massa, não conhecia esses termos. Bem legal. Então, salvo engano, o Vipassana, por exemplo, seria uma meditação abija, não é isso? Porque não é uma meditação que parte de uma ideia, de uma semente. É uma meditação de simplesmente perceber o estado, se dar conta da respiração, descer a energia prestando atenção através das sensações físicas. Diz aí, a abija, né? Beca Barreto. É muito bom experimentar vários tipos de músicas diferentes também. Eu treino com rock, música eletrônica, samba, tambor. É muito massa para desbloquear a criatividade. E aí o Geo comentou, com certeza, ritmo diferente, flow diferente. Isso é uma coisa que eu acho muito legal também. Às vezes eu ponho umas músicas que não tem nada a ver com os negócios que eu escuto sempre, para dar um estímulo diferente ao treino. E aí isso com certeza muda. Experimenta treinar, fazer uma sequência, por exemplo, que você tem sólida, com uma música clássica, e aí depois pega e põe um funkão. Tipo, o que muda nessa sequência com a música clássica e com o funkão? Saca? Enfim, tô pegando esses dois exemplos, não porque eles são pontos opostos, nada disso. Inclusive, acho os dois mal legais. Podiam ser todos os outros exemplos. Então, bota aí um Beats Antique e depois um Zeca Pagodinho e vê como a parada te pega, saca? Vi passando, chegando, achando que tá, né? Explica tudo de novo, cheguei agora. Não vai dar. Mas essa live fica disponível no IGTV 24 horas e depois, 1 hora, ela vai pro YouTube. E aí a Beca Barreto falou, qual é a música que não se dança, né? Tipo, toda música você pode dançar, toda música você pode se mover.
E qual que é o objeto que não tem como você entrar em flow, sacou? Todo objeto é malabarizável também. Qual objeto não é malabarizável? Tipo, dá pra pegar essa garrafa e inventar alguma coisa, mesmo que seja limitada, dá pra eu fazer um enigma com a garrafa, dá pra brincar com as paradas, sabe? Grillo Music. Meu filho adora ver eu fazer malabares com as bolinhas. Cara, é muito massa, né? A parada, principalmente para as crianças, tem maior sensibilidade. Quando você faz malabares, sei lá, na rua, várias vezes a criança vira pra ver e o pai não tá nem aí. Ou a mãe. E aí, tipo, o pai continua andando e a criança, tipo, poxa, queria ver um malabarista. Rola muito isso, assim. Pra quem já trabalhou na rua sabe e quem, tipo, treina em praça pública sabe muito, né? Ferreira Luz seria a melhor forma de aprender algo novo, porque se for muito fácil desmotiva e se for muito difícil também. A melhor forma de obter desempenho. Artico Art. Não existe nada fixo nem permanente. Tudo está em movimento. Monja Coin. Trazendo a Monja Coin aí pra live. Babels. Costumo entrar em flow quando treino em casa ou ao ar livre. Dificilmente entro em flow me apresentando no sinal. Olha que interessante. Por que será, né? Talvez porque o sinal tem um grau de, nem diria perigo, mas um grau que você tem que estar mais alerta. Então você tem que estar, tipo assim, de olho ali quando o sinal vai abrir, quando o sinal vai fechar, tem que ver a rua, tem que ficar de olho ali na mochila, onde tá ali o saco da grana ali, das moedas, das paradas. Então pode ser uma coisa também, mas ó, eu já fiz sinal há muito tempo atrás, acho que uns 10 anos, e cara, tinha dias e dias, né? Tinha uns dias que era mais duro a parada, e também eu não fazia pra garantir a grana, tipo, não era o meu trabalho principal. Eu fazia pra sentir a experiência e pra treinar também. Sinal é uma escola gigantesca, e além de garantir o ganha-pão de mó galera. E aí eu sinto que pra mim, às vezes eu entrava em flow no sinal, tipo, mas às vezes era muito difícil a parada, né? Eu acho que talvez tenha isso. O sinal tem um grau de dificuldade grande por causa de todas as outras variáveis, eu diria. Mas não sei. Aí tem outros papos pra gente trocar ideia. Geo Malabares. Nossa, mano, lançou a braba. Adoro essa expressão, velho. Lançou a braba. A galera nos grupos manda às vezes. Real, raros momentos que senti flow no sinal também. É como se cada lançamento fosse mais pensado. Olha aí. E aí, Fábio On trazendo aí as experiências de meditação, ó que massa. Primeiro tem a respiração, pranayama, depois introversão dos sentidos, depois concentração, depois meditação, bija, depois meditação bija, depois a bija. Isso depende de cada um. Mesmo com muita meditação, alguns desistem. Outros conseguem mais facilmente, segundo o yoga. R.S. Martin, 79. Sou trompetista e professor infantil e fundamental 1. Gostaria de dica de monóculo para comprar. Quero treinar... Deve ser monociclo, né? É, monociclo. Quero treinar, andar e trocar trompete. Manda mensagem pra mim em inbox que eu consigo o monociclo por encomenda. A gente ainda não listou no Malabarize. Esses grandes volumes a gente ainda vai listar no malabarize.com. Trompete não, monociclo, perna de pau, essas coisas ainda vão lá pro site também em algum momento. Gente, de coração, brigadíssimo pela presença, super massa bater esse papo com vocês. E acho que assim, o que tem mais a ver nessa live é desejar mais flow, tanto para cada pessoa em particular, quanto para todo mundo, toda a sociedade. Eu acredito que ter uma sociedade com mais flow é um lugar em que todo mundo está muito feliz e tá muito mais feliz e muito mais presente. Então, que é melhor para todo mundo. Então, que o flow esteja com vocês. Até daqui a pouco.